Você já parou para pensar quem é você no rolê da viagem? Que tipo de viajante você é? Você acha que é importante entender esse tipo de coisa? Se você acha que isso é uma conversa de outro mundo e quer entender um pouquinho melhor, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que é basicamente pura reflexão, tá? Mas que isso ajuda muito na hora de identificar aquilo que você vai procurar como destino de viagem. E por que que eu falo isso, tá? Por que que eu falo que é uma reflexão? Porque né, a ideia desse vídeo, dessa conversa, é puxar um pouquinho com você que tipo de viajante é você, tá? A gente pode olhar para situações mais antigas ou para as perguntas mais básicas que a gente costumava ver sobre viagem, do tipo, você gosta de montanha ou você gosta de praia? Você gosta de calor ou você gosta de frio, né? Eram perguntas muito básicas e muito superficiais. É claro que ajudam muito, tá? Se a gente não souber exatamente, ou pelo menos se a pessoa gosta de praia ou gosta de montanha, o risco, especialmente quando você vai, eu já falei isso no vídeo sobre hospedagem, tá? Se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui, vou deixar o card para você, que é muito importante entender isso sobre quando você fala com pessoas numa agência, tá? Se você chega lá sem saber exatamente como é que são as coisas, a pessoa vai olhar para você sem saber exatamente o que vai te propor um destino que está fazendo maior sucesso no momento, porque a gente tem os destinos que ficam famosos por um tempo, e você pode se encantar porque você olha para o hotel e pode parecer muito legal e você cansou de ver aquilo nas redes sociais nos últimos dias e você fala, é este o lugar que eu quero ir. Só que você não parou para avaliar se tudo aquilo que existe lá é exatamente o que você gostaria de viver, né? Então vamos lá para alguns exemplos básicos sobre reflexões um pouquinho mais profundas para decidir se você gosta disso ou não. Vou contar uma historinha aqui bem rapidinha, mas é só para iniciar a conversa de como é que a gente refinou o nosso processo de planejamento de viagem assim que a gente descobriu que a gente queria ser viajante quase que profissional, né? É isso que a gente busca, né? Ter o tanto de experiência, o máximo possível de experiência para que a gente possa se enxergar realmente como profissional em viagem. Quando a gente casou, né, a gente passou 7 dias em Natal. Então foi o destino que a gente escolheu, porque a gente tinha uma boa referência, né? Uma indicação de uma pessoa que tinha ido recentemente. Então a gente olhou para aquilo lá, a gente não conhecia muita coisa. Então a gente falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos para esse lugar que está mais fácil. Se alguém já gostou, fica mais fácil da gente ir para lá e conhecer. E realmente era uma graça, o que a gente viu de fotos é o que a gente encontrou lá. Mas qual é a diferença que a gente foi aprender depois, tá? A gente foi até uma agência, né, específica e falou, olha, a gente quer ir para esse lugar. Nossa, que bom, para esse lugar eu tenho um pacote desse jeito que vai poder te levar. Então, assim, a experiência com a agência pode confundir a gente nesse sentido do fator facilidade, aparente facilidade, tá? Então existia todo um esquema de chegar no aeroporto já daqui, né? Tinha um deslocamento de avião. Então a gente chegou no aeroporto daqui, existia uma identificação, uma pessoa que estava lá para mostrar para a gente, olha, essa é a fila que você pega, então é por aqui que você vai. Então a gente tinha esse tipo de orientação quando a gente chegou lá, né? Então parece que isso salva, mas assim é tudo tão quase que autoexplicativo. Você chega lá, tem o nome da companhia aérea gigante, você chega lá, tem uma pessoa na ponta onde começam as filas para te dizer, olha, é nessa fila ou é nessa fila que você vai. Então assim, ninguém vai passar apertado se tiver que fazer uma ou duas perguntas ali, tá? Então, enfim, essa é a primeira parte que a gente identificou. A segunda parte era, chegando lá, faço o que nesse hotel, né? Já que era um hotel de praia, e a primeira coisa que a gente pensa é, bom, se eu vou para um hotel, eu quero ficar lá e aproveitar para descansar. A gente estava na correria do casamento, então a gente queria mesmo descansar depois, né? Aproveitar os dias para ficar mais tempo junto, né? Era a nossa primeira experiência juntos.
por mais tempo, né, por vários dias seguidos. E aí existe aquela história de você vai até lá e tem um monte de passeios ali perto e você não vai fazer nenhum? Não, mais indicado é que você faça os passeios. Ok, então vamos fazer passeios, porque se a gente não conhece nada lá, vamos fazer os passeios. O que a gente fez? A gente até foi legal, porque a gente entendeu que a gente podia chegar lá e comprar isso quando a gente chegasse no hotel. Mas era um representante da própria agência, então era tudo ali no mesmo esquema. Então comprar aqui ou comprar lá, tanto fazia, tá? A diferença é que a gente deixou para resolver lá. Chegando lá, você tem as opções, né? Você pode fazer todos os dias de passeio ou pode fazer 2 ou 3. Na dúvida, a gente falou, olha, se a gente não vai no passeio e deixa para resolver depois, não compra o pacote agora, a gente corre o risco de não ir depois e se arrepender. Então tá bom, fechamos o pacote para todos os dias que a gente esteve lá. Então tinha uma semana inteira agitada. Qual foi o primeiro perrengue, a primeira situação que pegou a gente, que falou, gente, é sério? A gente tinha, a maioria dos passeios saíam do hotel às 6 horas da manhã. Nós aqui, né, o casal, ainda bem a gente super combina nisso também, né, a gente combina em muitas coisas nisso também. A gente nós não somos as pessoas da manhã, não somos as pessoas que acordam de madrugada super animadas, prontas para fazer qualquer coisa, para sair realmente já animadão para um passeio, tá? Então a gente tinha que acordar bem cedo, tomar café da manhã num horário que não é normal para nós, então naquele horário você não tem muita fome, para não ter que acordar tanto tempo mais cedo, você acaba deixando um espaço muito pequeno para o café da manhã. Então assim, isso já foram coisas que a gente começou a sentir um certo desconforto, mas a gente ainda não sabia dar nome, tá? Eu tô contando a história porque talvez você se identifique. Então, na época a gente viveu isso, mas não sabia dar nome e dizer que isso não era confortável para nós. A única coisa que a gente sabia dizer é, nossa, a gente está acordando muito cedo e não era exatamente o que eu pretendia fazer essa semana. Então, todos os dias a gente acordava mega cedo. E aí, esses passeios tinham uma outra característica muito especial. Eles tinham normalmente uma duração de 1h30 a 2 horas dentro de um ônibus para chegar até aquele destino. Gente, isso é normal, tá? A gente estava num lugar e a gente queria conhecer outro. Então, a gente estava em Natal e a gente foi um dia, por exemplo, até Porto de Galinhas. Então, existe, claro, um deslocamento. Mas era uma coisa que a gente não sabia quando a gente comprou o pacote. Então, a primeira coisa é, estou acordando muito cedo. A segunda coisa é, estou passando a maior parte do dia dentro de um ônibus. Para fazer isso num dia planejado, está ok, está super ok. E tem gente que ainda prefere fazer esse tipo de passeio. E como eu sempre repito aqui, tá tudo bem, não existe certo ou errado, existem escolhas, existem preferências, tá? E aí a gente começou a ver que a gente passava a maior parte do dia dentro do ônibus. Então a gente ia de manhã para um lugar dentro daquele passeio do dia, chegava lá, tava com biquíni, é claro, né? Mas se preparava para aproveitar um pouquinho de praia. Aí a gente saía, dava uma volta, tirava umas fotos, sentava um pouquinho, às vezes comia alguma coisa, de repente dava o horário de almoçar. Então você almoça, pega o ônibus de novo e vai para um outro lugar. Então assim, de novo, mais um tempinho de deslocamento dentro do ônibus. E ali eu acho que por volta das 3, 4 horas da tarde a gente já estava dentro do ônibus de novo para voltar para o hotel, né? E aí nessa hora a gente chegava no hotel acabado, a gente não tinha a menor disposição de aproveitar, de tentar encontrar alguma coisa nas redondezas ali para poder passear um pouquinho mais e conhecer o lugar perto do hotel, né? Que é o que hoje a gente gosta de fazer, a gente gosta de conhecer melhor o lugar que a gente está visitando. Então, essa história é para mostrar para vocês que assim, a gente só foi descobrir que não gostava disso depois que a gente viveu essa experiência. E viver essa experiência foi ótimo, né? Hoje a gente consegue olhar para ela e falar assim, foi ótimo, a gente tem lindas lembranças disso, porque afinal de contas foi a nossa lua de mel, mas não, é algo que a gente olha hoje com um pouco mais de cuidado, já sabendo quais são as coisas que mais incomodam. Então, assim, o que eu estava falando também no vídeo sobre refeição, que se você não viu, eu vou deixar ele aqui, um card aqui para você acessar ele rapidinho, falando sobre refeição, quando você escolhe tomar café da manhã, não tomar café da manhã, fazer isso mais rápido ou ter um pouco mais de tempo de manhã, tudo isso a gente foi aprendendo depois de viver essas experiências.
Então, essa é a história para sintonizar nesse tipo. Então, por aí você já consegue decidir mais ou menos que tipo de viajante é você. Você é uma pessoa da manhã que vai acordar cedo e sair muito cedo para fazer os passeios? E aí, naturalmente, você vai precisar descansar mais cedo, talvez, tá? Não sei, de repente você tem energia o suficiente para aguentar aí o dia todo e a noite numa boa, sem precisar de outros tempos de pausa. Então, esse é o primeiro ponto, tá? É mais da manhã, é mais da noite, né? E aí, também falando ainda em esquema de refeição, você é uma pessoa que precisa de pontos e paradas específicas para a refeição de um certo estilo? Tem que ter a comida daquele jeito? Esse é outro tipo de viajante. Então, a alimentação deve ser algo muito marcado quando você faz a sua definição de plano de viagem, tá? Então, assim, são esses os pontos que você vai começando a observar em você para saber, primeiro, esse destino vai combinar comigo? Se eu já entendi que ir para um lugar onde eu só possa fazer passeios com pacotes, com guias que me levem para os lugares, e eu tenho que fazer isso num horário que não me agrada de jeito nenhum, será que eu já estou preparada para ir para lá? Então, nessa hora de entender, pode ser que eu já consiga olhar e falar assim, olha, esse destino que estava na minha lista, porque eu vi fotos lindíssimas em programas de viagens, acompanhando alguns desses blogueiros, né, dos viajantes blogueiros que mostram sempre os destinos diferentes, ele tá na minha lista, mas de repente não é para já, né? Eu ainda não estou disposta a viver aquele tipo de viagem tão diferente do meu estilo, né? E não tem nada errado, é justamente aprender a se olhar, a decidir o que é importante ou não, que faz com que a gente escolha os melhores destinos. Então, outro exemplo nosso, que é muito particular nosso, é assim, nós nunca fomos para a Disney. E até algum tempo atrás, esse não era um destino que, assim, apesar de ele estar na nossa lista, não era um destino que a gente falava assim, de verdade a gente vai, né? Hoje eu já vejo isso com outros olhos, eu quero ir sim, mas ele não está entre os próximos 5 destinos que eu gostaria de fazer, por exemplo. Por quê? Porque dentro do nosso estilo de viagem, dentro das coisas que a gente gosta de conhecer, dentro do jeito que a gente gosta de aproveitar o local, não é exatamente o perfil de ir para um lugar. Eu sei que não é só isso que tem lá, tá? Isso também faz parte do entender a viagem. Então, entendendo mais a viagem, eu já sei que ela pode ser possível, mas assim, pensando de uma maneira muito simplista, não faz parte do meu desejo hoje ir para um lugar onde eu vá ficar o dia todo dentro de um parque de diversões. Gente, de novo, eu sei que não é só isso, tá? Me desculpem os amantes, né, os apaixonados pela Disney, mas sim, hoje ela já faz parte do nosso roteiro como um destino muito possível, mas a gente já aprendeu um pouco mais sobre o lugar. Então, se a gente ficasse só com as primeiras impressões e sem se conhecer direito, ele provavelmente teria sido riscado da nossa lista. Assim como outros destinos que a gente olha e fala assim, gente, eu nunca iria para esse lugar, né? Mas quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais e ver que as coisas são mais possíveis, eu vou dar mais um exemplo aqui que é muito particular e aí quem conhece, assim, vai entender que eu estou falando a partir de um conhecimento bem simplista, tá? Se eu olhar, por exemplo, para a China, eu vou falar, não, eu não sei se eu quero, acho que eu não quero conhecer a China, não. A comida não é exatamente a que eu costumo comer aqui, não é nada que eu olhe e falo assim, gente, eu faço questão de provar esse negócio. Então, assim, se fosse só por esse conceito bem simplista, nunca entraria na minha lista. Mas hoje, quanto mais a gente estuda sobre viagem, mais a gente conhece sobre os lugares, conhece sobre a história, sobre o porquê aquele país ou aquela cidade se desenvolveu de um jeito X, né? Por que algumas coisas hoje acontecem muito mais daquele lado do mundo e chegam pra gente prontas, né? Então, tudo isso é uma parte de uma construção de uma história que a gente entendeu que para nós é interessante. Então, a gente gosta de visitar lugares onde a gente entenda parte da história e isso faça sentido na nossa vida, né? Então, esse é um outro ponto de vista sobre entender-se viajante. Outro ponto muito importante, né?
Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de viajar, eu não vou viajar porque eu não gosto de dormir fora da minha casa, porque eu não gosto de pensar no desconhecido, no que eu não sei, no que eu nunca vi, né? No que eu nunca estive lá. É um outro ponto para se avaliar. O quanto você está disposto a se abrir para conhecer alguma coisa diferente, para experimentar alguma coisa diferente. Que seja o próprio desconforto, que não é um desconforto, porque a gente já está falando disso, sobre planejar para que ela seja o mais confortável possível e que combine o máximo possível com você, né, com o seu jeito de ser, é justamente olhar para isso e falar assim, bom, ok, eu já entendo que eu vou ficar fora de casa, eu já entendo que eu vou dormir num lugar diferente, mas está tudo bem. Então o restante eu vou organizar para fazer funcionar, para que seja uma lembrança agradável, para que seja um tempo gostoso que eu passe por lá. E aí, qual que é a dica de ouro para isso, né? Olhando sempre para as coisas no sentido de entender como você é e que lugares você gostaria de conhecer, você pode ir separando a sua lista e colocando ordem nela de acordo com aquilo que te parece menos desconfortável, né? Então, se a comida é algo que te preocupa muito, não vai para um destino muito exótico, né? Que tenha coisas muito diferentes de primeira. E se experimente primeiro numa situação um pouco mais confortável, né? Se passar muito tempo dentro do avião te parece estranho, apesar de ser super tranquilo, viu, gente? Eu particularmente gosto de viajar de noite quando a gente faz as viagens longas e até tomo um Draminzinho, né? Que não é uma indicação médica, é só eu estou contando algo muito particular para ajudar a dormir. Então, assim, a ideia é, eu uso o tempo de voo para descansar. Então, eu durmo a maior parte do tempo e já chego lá, claro que cansada, porque você dorme sentada, é diferente, tá? Mas enfim, chego mais descansada possível e não fico tanto tempo acordado pensando, nossa, o pessoal tá fazendo barulho, nossa, o pessoal vai muito no banheiro, nossa, já chegou a hora de passar a água de novo. Não, para mim esse desconforto é zero, tá? Eu já entendi como funciono, então eu já calibro ali o meu tempo de viagem para usar ele a meu favor, né? Mas se passar muito tempo dentro do avião é algo que te causa muito desconforto, procura um destino mais perto, né? A gente tem aqui Argentina, Chile, Uruguai, que são destinos mais próximos, que você não precisa passar tanto tempo dentro do avião. Situações mais extremas ainda, se você for para o outro lado do mundo, tem gente que demora de 24 a 30 horas para chegar onde precisa, né? Se a gente for pensar na Ásia, se a gente for pensar em Dubai, que agora é um destino super famoso, né? Que demora super para chegar lá. Então, assim, aprenda a olhar para todas essas coisas, todas as variáveis da viagem e compare muito com o seu dia a dia, né? São coisas confortáveis para você? Porque senão o risco de não pensar em tudo isso é olhar para tudo isso como uma coisa só. Do tipo, não gosto de ficar muito tempo no avião, logo não vou viajar para fora. Não gosto de experimentar comidas diferentes do que eu estou acostumado a comer. Logo, eu não vou viajar, porque eu não estou afim de passar o dia procurando alguma coisa para comer. Então, assim, isso é uma coisa que não precisa, né? A gente pode muito aproveitar o destino, a gente pode muito aproveitar cada lugar fazendo coisas que são mais confortáveis pra gente. E por isso eu sempre insisto, né? Em todos os vídeos que eu tô falando sobre cada etapa da preparação e do planejamento, eu tô colocando essa pontinha aqui para te ajudar a pensar sobre qual é o tipo de coisa que você prefere, né? Qual é o tipo de situação que você está disposto a viver. Se a gente voltar no início, né, que eu falei sobre praia ou montanha, frio ou calor, nossa, não, mas eu não suporto inverno, gente, então eu não vou viajar para fora. Eu mais antigamente, né, quando eu era um pouquinho mais jovem, eu não gostava de frio, né? Eu não sei se isso é muito comum, mas eu acho que talvez seja, né? Não sei, adolescente quer aproveitar mais o tempo bom, né? Quando não tá chovendo, quando não tá frio, para poder sair, para poder aproveitar. Eu não sei se vem daí, tá? Mas eu não gostava de frio de jeito nenhum. Para mim era, gente, calor, calor, prefiro calor. Nos últimos anos eu já entendi, né, que tudo fica muito mais confortável quando o clima está mais agradável.
Então é claro que assim, se a gente pudesse escolher não estar tão calor e nem estar tão frio, a gente escolheria, mas não é assim que as coisas funcionam. Mas ainda assim a gente pode escolher para não pegar climas extremos, né? Então, se você tem pavor de repente de passar muito frio, você não vai escolher ir para um lugar, por exemplo, Europa, Estados Unidos, no final do ano, né? De novembro a fevereiro, março, que é a época que mais faz frio e que é um frio muito diferente do que a gente vive aqui. Então, assim, a probabilidade de você estranhar muito e não gostar da viagem, porque você teve que ficar o tempo todo encapotado, porque o tempo todo a sua mão estava gelada. Então, essas são as situações extremas. Mesma coisa com o calor, do tipo, eu sou uma pessoa que não, né? Imagine se você for essa pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que não gosto de ficar transpirando, eu não gosto de calor, de ver todo mundo passando calor. E aí você vai para um destino muito quente, a gente já viveu isso, a gente foi para a Europa numa época que na verdade era para não estar já tão quente, né? Mas a gente pegou sim o final do verão, e a gente pegou dias de muito calor, assim, de insuportável calor. E aí, assim, o dia não fica agradável. É claro que não foram todos os dias assim, né? Porque não era realmente a época de acontecer aquilo. Mas daí a gente olha e fala, nossa, da próxima vez a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Talvez uma semana ou duas para frente, nessa época que a gente gosta de viajar, 1 ou 2 semanas para frente pode nos poupar de pegar dias tão quentes como esse. Então, assim, tudo isso a gente só aprende praticando, né? Como quase tudo que a gente tem na vida, né? A gente só aprendeu coisas que a gente sabe hoje sobre a nossa alimentação, sobre o que o nosso corpo aguenta em termos de exercício ou não exercício, ou alimentação mais leve ou um pouco mais pesada. A gente só sabe isso porque a gente experimentou ao longo da vida. Se a gente não experimentar, a gente não vai saber, né? Mas tem coisas que dá pra gente ir imaginando. Então, assistir um filme que alguma coisa te chamou a atenção e falou assim, olha, esse tipo de situação, nossa, não, de jeito nenhum eu iria. Para e pensa nisso. Gente, então, ok, eu tava pensando no destino tal, será que lá tem esse clima? Ou será que lá chove tanto assim? Será que lá é como a gente vê nos filmes, por exemplo, Londres, uma cidade sempre nublada? Será que é assim mesmo? Mas eu pensei que eu não queria ver isso, mas será que é o tempo todo assim? Será que é desconfortável mesmo? Então eu vou pesquisar, né? Dá para abrir as concessões de acordo com aquilo que você conhece, de acordo com aquilo que você está disposto a passar, né? Então tudo isso faz parte de uma reflexão que você não precisa fazer de uma única vez, nunca, tá? É só usar esses apontamentos que eu estou fazendo aqui, né? Para lembrar, e toda e qualquer associação que você fizer a partir de hoje com viagem, você olhar e falar assim, esse é um tipo de situação que eu gostaria de viver. Então, ótimo, ponto positivo para aquele lugar. Não, esse é um negócio que, não sei, acho que não seria tão legal. Então, ele talvez não desqualifique o destino, mas talvez ele te deixe, te ajude a colocar prioridade onde é que você pode ir primeiro. E tem algumas coisas que você vai olhar e falar, não, isso de jeito nenhum eu quero viver na minha vida. Então, ok, gente, anota lá para que você entenda quando você for escolher o destino. Aí, como eu sempre falo, eu já falei no início do vídeo sobre o escolher tudo isso a partir de uma agência, já imaginou se você chega despreparado de todas essas coisas e aí você olha simplesmente, de novo, hein? Simplesmente para o hotel ou para alguma atração turística que seja muito famosa e despreza todas essas coisas e chega lá, tudo isso deu ruim. Tudo isso deu ruim na sua cabeça, tá? Porque cada situação é muito particular. Então, quem gosta muito de um tempo chuvoso não vai gostar muito de um dia com o sol estourando lá, tipo, estralando, como o pessoal diz, tipo um ovo, né? Estralando no asfalto. Então, isso é muito importante, é muito particular. Não existe certo e errado. Existe você entender se você gosta ou não. E ainda assim, né, dentro do que você gosta ou não, você definiu que quer muito viver aquela situação porque você acha que vai ser uma experiência incrível, já entender quais são as coisas que você vai precisar relevar para não se frustrar. Então, fazendo tudo isso, a probabilidade de você não gostar do destino, ou não gostar daquele tempo que você
preparou para passar naquele lugar, tipo, às vezes é o único momento do ano que você consegue ficar mais tempo afastado, que são as suas férias. Então, assim, você não vai querer perder todo esse tempo em alguma coisa que pode te deixar muito frustrado, muito incomodado e falar, não valeu a pena. E aí, aqui eu quero fazer o fechamento mostrando para você o seguinte: normalmente a noção entre caro e barato está justamente em saber avaliar todas essas coisas. Um destino que para uma pessoa pode ser muito caro, tá? Pode ser muito mais relacionado a alguma experiência vivida do que exatamente com o valor, tá? Eu já vi gente gastando rios de dinheiro, né? Para falar assim, para não dar números exatos, mas enfim, né? Para dar uma noção de grandeza. Mas eu já vi gente gastando rios de dinheiro, indo para um lugar muito perto, ao invés de aproveitar isso e ir para um destino um pouco mais longe. Há bem pouco tempo atrás, eu acredito que agora esteja assim de novo, tá? Ele tinha dado uma melhorada e agora eu acho que isso já aumentou de novo por conta das impossibilidades de viajar que a gente teve nos últimos tempos. Mas há bem pouco tempo atrás, ir para o Nordeste, para alguns hotéis que estavam ficando muito famosos, como por exemplo os hotéis all inclusive, que todo mundo queria viver essa experiência, estava ficando mais caro do que sair do país. Então, assim, o que é caro e o que é barato? Entende? Não existe certo e errado. Caro e barato é a partir de um ponto de vista. Então, não ter dinheiro para fazer aquela experiência agora não quer dizer que aquele destino seja caro. Só quer dizer que eu preciso me planejar e me organizar caso realmente seja um desejo. Mas isso não quer dizer que ele é caro ou barato. E aí o barato pode sair caro, que isso é tema para outro vídeo, que nós já estamos preparando aqui todo o conteúdo, que é o risco de você olhar para um destino, achar ele muito barato e no fim ele sair muito mais caro do que qualquer outra coisa que você tenha planejado, tá? Então, para fazer de vez o encerramento, lembra sempre disso. Caro e barato depende da sua expectativa, depende daquilo que você considera como importante para a sua viagem. Então, nunca deixe de fazer essa reflexão, de entender bem como você é e de como era, na verdade, a intenção do vídeo é descobrir quem é você como viajante. Então, a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!